Olá, amigos do canal Viva com Leveza. Que bom estar aqui com vocês. Meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, quem está chegando aí no canal. Eu sou mãe da Annalise Eloá e aqui eu venho compartilhar com vocês as experiências da minha maternidade atípica. Espero que vocês curtam. Se inscreve no meu canal, compartilha com os amigos e vamos lá. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema o qual eu acredito que tá todo mundo muito angustiado em relação a isso, que é o retorno das aulas presenciais, né? Como que vai ser a reação dos pais com o meu filho, né? Dos pais das outras crianças com o meu filho. Então passa muita coisa na cabeça dos pais de crianças autistas. Porque quando ela vai para a escola, ela está saindo da proteção que tem dentro de casa, daquele ambiente que já foi todo adaptado para ela, daquela casa, do conforto, daquela rotina, dos pais que já entendem, dos cuidadores que já sabem o que ela gosta, o que ela não gosta, como ajudar em momentos de crise, sabe quais os estímulos positivos, negativos. Então, a criança vai sair dessa zona de conforto e vai ser lançada num outro ambiente, o qual ela vai conviver uma boa parte do dia. Ela vai estar lá na escola, sendo cuidada pelas professoras, né, e longe dos olhos dos pais. Eu acho que essa é a maior angústia para os pais de crianças autistas. E a gente nunca sabe como que vai ser a receptividade. Mas o que eu queria passar para vocês são experiências que eu adquiri com as minhas filhas quando elas iniciaram a escola e que eu acho que vai ser importante compartilhar com vocês, talvez tragam um pouco mais de alívio e atenção em relação a como vai ser a escola para o meu filho. Bom, em relação a essa pergunta, não existe uma resposta certa, mas existem pontos a serem observados. Qual é a escola? Se essa escola está sendo boa para o meu filho? Existem pontos a serem observados porque a escola precisa ser uma troca. E nessa troca é que a gente vai conseguindo ter o retorno que se a criança está evoluindo socialmente e também nas questões pedagógicas. Então, assim, o primeiro ponto a se pensar é quando a gente for levar a criança para a escola deve mostrar um interesse, né? Os pais têm que abrir e falar quais são os gostos da criança, como ela é, como que é o comportamento dela em casa, como que ela fica quando se irrita, o que causa transtorno dela, que ela gosta muito. Coisas assim podem fazer toda a diferença no aprendizado e na questão social da criança e do vínculo do professor com a criança. Porque às vezes o professor pode pegar algo que a criança gosta muito, tem autistas, por exemplo, que gostam muito de palavras, de letras, de ler, e usar aquilo, né, para introduzir até mesmo novas habilidades, né, chamar a atenção quando perceber que a criança está ficando um pouquinho entediada ou com dificuldade de interagir, buscar algo que a criança gosta. A criança às vezes gosta de música, né? As minhas gostam muito de música. Então, se eu até falava assim na escola, olha, se tiver dificuldade, se ela estiver chorando, se ela não quiser participar muito, é só cantar uma música. Canta uma música, bota elas para dançarem e aí elas vão voltar o foco para aquilo que a professora está falando e realmente funciona. Então é importante os pais relatarem para a escola o que funciona para o filho de vocês, o que mais gosta. Talvez levar o objeto para a escola, principalmente nessa primeira semana de adaptação. Se a criança típica fica ansiosa para ir para a escola, a criança típica também vai ficar ansiosa. Se a primeira semana é uma semana difícil para a criança típica, para o autista é muito difícil. É muito importante também que o autista ele se sinta com previsibilidade, né? Porque quando você conversa com a criança, tenta explicar, mesmo que seja através de figuras, através de imagens, que ela vai para a escola, que ela vai passar um momento com a professora, com os colegas, que ali ela vai aprender, que ela vai brincar. É importante passar essa previsibilidade para a criança
de acordo com o seu grau de entendimento, porque o autista se sente bem mais confortável quando ele sabe do que vai acontecer, né? Principalmente por conta da sua ansiedade. Então, faça isso para a criança, né, como pai. Esse, na verdade, é o segundo ponto. Já até emendei, né, do primeiro para o segundo ponto. Esse seria o segundo ponto. Mostrar a escola antes para a criança, né? Conhecer ali aquele ambiente que é totalmente diferente para ela. Isso é importante, isso vai trazer tranquilidade, pode evitar crises maiores para a criança, e vai ser muito importante ela reconhecer aquele ambiente como um ambiente de escola. Desse segundo ponto, né, de levar a criança para a escola, também lá ela pode encontrar com a professora e a mãe já apresentar a professora se apresentar para a criança, ter um momento da professora com a criança, um vínculo. Talvez seja um momento em que ela vai chorar, onde ela talvez, dependendo da criança, ela vai ficar um pouco assim, evitando o contato. É um momento em que o pai, né, onde eu faria isso, onde eu fiz isso, né? E de aproximar, ajudar nesse momento de interação, essa preparação da criança é importante, tá? Não chega assim, já primeiro dia de aula, aquele barulho, aquele tumulto, as crianças correndo, e leva a criança lá e fala: bom, filho, tá aí, mamãe tá te deixando, depois eu vou te pegar. Não, vai preparando, vai ser bem melhor, vai ser bem mais confortável, vai causar menos transtorno para a criança do espectro autista e também para os pais. Terceiro ponto, relatar como que a criança se comporta em diferentes ambientes, com a contabilidade do tempo em que a criança consegue ficar, por exemplo, na sala de aula junto com os colegas, ou se há necessidade dela ir para uma outra salinha e ficar com menos estímulo. Bom, a minha experiência em relação a isso foi muito boa, porque veja bem, a minha Analisa, ela tinha dificuldade de passar muito tempo ali nas crianças, tinha dificuldade de fazer, ela não se concentrava na hora que era para fazer a atividade, então elas ainda não sabiam segurar o lápis corretamente, elas ainda não tinham muito, elas ficavam muito agitadas. Então foi preciso a professora, a escola em que eu levei minhas filhas, não precisei de mediadora, porque a própria coordenadora, a própria professora fizeram esse papel. Levava ela para uma sala, na hora da atividade que precisava de maior concentração, levava ela para essa salinha, que era uma sala ao lado, então assim, não era nada muito distante, era uma sala ao lado, e que tinha lá uma carteira com ela, e a professora pegava, segurava na mãozinha dela, ensinou a desenhar, né, a segurar o lápis, ensinou a segurar o pincel, e ela ali conseguia se concentrar, né, sem ficar atordoada com tanto estímulo das crianças e tal. E depois, isso foi durante um tempo, também com a minha Eloá, também precisava de algumas atividades, Eloá com menos dificuldade de socialização, Annalise com mais. Mas depois de um tempo, elas começaram a ficar mais na sala de aula e menos nessa salinha. Então, é importantíssimo também o pai saber a diferença, né? Até mesmo para ver se a escola está compreendendo isso, é importante. Porque não é tirar a criança para um lugar e sempre deixá-la lá e fazer atividade, só voltar a ficar na hora do lanchinho, da hora do parquinho. Não, é importante a criança saber que o local para ela ficar na escola é ali na salinha com os colegas. Mas se houver necessidade, principalmente nesse começo, onde há muitos estímulos, onde a chegada para a escola é algo ainda muito novo para a criança, ter esse momento onde ela vai sendo adaptada a estar na sala de aula é importante, é diferente, tá? Então, os pais têm que compartilhar isso com a escola, ver se a escola está respondendo a isso bem, está entendendo isso bem, né? O quarto ponto é em relação à mudança, mesmo se o aluno for da escola regular. Mesmo se o aluno estudou lá, não precisa, as minhas estudam na mesma escola, vão continuar na mesma salinha com a mesma professora. Beleza, mas às vezes a escola sofreu uma mudança, sofreu uma reforma, mudou professora, mudou a quantidade de alunos. A criança precisa ser readaptada, mesmo que já foi para a escola em algum momento, mesmo não sendo a primeira vez, sendo aluno regular. Porque o autista tem essa dificuldade com mudanças. É todo um trabalho que deve ser feito, mesmo sendo escola regular. É importante isso, esse quarto ponto. O quinto ponto
se o professor está conseguindo entender que a criança fica isolada e quando a criança está com dificuldade de interação, às vezes vai ter aquele momento da brincadeira, né, onde vai estar as crianças. Pode acontecer dela se isolar, dela ir pro cantinho e não querer. O professor pensar que ela não quer brincar e deixar ela ali. Não, ela não quer, deixa ali e tal. Às vezes não. Às vezes ela realmente quer a brincadeira, às vezes ela quer continuar ali brincando, porém tem algo que está incomodando. Talvez ela tá com dificuldade de manter o contato. Às vezes ela tá com dificuldade de continuar segurando na mãozinha. Ter essa sensibilidade de trazer a criança para a brincadeira ou adaptar a brincadeira para que a criança consiga continuar participando, né? E não deixar a criança no cantinho e falar, não, tudo bem, ela não quer brincar, a titia entende, pode ficar aí, a gente vai brincar. Já aconteceu isso com as minhas filhas, onde numa escola que eu levei as meninas e a professora falou comigo assim, nossa, Jéssica, eu pensei que elas não estavam entendendo nada, que elas não estavam absorvendo, porque elas não estavam prestando atenção em mim, elas não estavam olhando para mim, elas não estavam querendo participar muito mais no cantinho delas, né? E depois, quando eu fui fazer uma atividade com toda a turma, como se fosse uma avaliaçãozinha, assim, né? Elas fizeram, elas responderam aquilo dali bem. E eu falei, porque às vezes elas não estão olhando nos seus olhos, às vezes elas estão assim, mais no mundinho delas, mas elas estão prestando atenção em tudo. Mesmo que aparentemente elas não estejam prestando atenção, elas estão sim prestando atenção. Então é importante observar se o professor está conseguindo entender e tirar da cabeça e ver se a escola consegue compreender que autismo não tem nada a ver com agressividade. Se a criança está com agressividade é porque algo está incomodando. E se algo está incomodando, é importante a escola relatar para a mãe, para os pais, e os pais buscarem compreender o que está acontecendo junto com o terapeuta, junto com o psicólogo, né, com a equipe multidisciplinar que atende a criança. E o sexto e último ponto é em relação à escola, se ela está subestimando a criança autista. E por incrível que pareça, isso pode ser mais comum do que a gente imagina. E às vezes eu não vejo só a escola, às vezes eu vejo os próprios pais subestimando a criança. A escola acaba se prendendo a exercer o papel apenas da socialização, de levar a criança para brincar. E, gente, escola não é só para brincar. Que bom, e é bom que lá ela vai aprender a se socializar, mas não é só para brincar. A criança na escola vai ter o aprendizado pedagógico, as lições que vão aprender. Então é importante a escola, sim, investir, ter um olhar para a criança, um olhar pedagógico, de ensino mesmo, conteúdo, tá? E um cuidado, que às vezes assim, não, deixa ele para lá, deixa só socializar, não precisa subestimar o aprendizado da criança, subestimar o conhecimento. É sempre bom os pais estar sempre observando o exercício que a criança está fazendo, se está acompanhando a escola, a turma, mesmo se for com adaptação, mesmo que se for com mediação, mas nunca baixar a guarda em relação ao conteúdo que está sendo aplicado para a criança. Bom, eu relatei aqui 6 pontos, né, que eu acho que são, assim, pelo menos os pontos básicos que os pais possam estar observando quando está levando os seus filhos para a escola. São 6 pontos os quais eu sigo também e que eu espero que venha estar ajudando vocês, né, nós pais, nessa caminhada, na jornada, na introdução, visto que nós passamos por 2 anos de pandemia e as crianças estão em isolamento, né, a maioria deles, muitas crianças autistas vão para a escola pela primeira vez, já maiorzinhos, porque na faixa etária de 2 anos, 3, não pôde ir para a escola por conta da pandemia, então não tiveram ainda, não sabem, não conhecem esse ambiente. Então é importante falar, né? É importante fazer esses passos que eu expliquei e de apresentar a escola. Eu acredito que vai dar tudo certo e que vai ser um momento de crescimento, de aprendizado social, pedagógico e também emocional dos pais. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem esse vídeo com mais pais, com mais professores, educadores, cuidadores, enfim, com quem vocês quiserem, porque o importante é a gente ter essa troca do conhecimento. E quem quiser também me curte no Instagram, né? Tá aí no meu canal, @Jéssica da Glória. E um beijo grande para vocês e sucesso na caminhada do aprendizado das nossas crianças e nossos filhos. Abraço e viva com levites!